Fala pessoal, tudo bem com vocês? Chegando na sua telinha, mais um episódio especial em parceria com o canal Marajó Cefadi e o podcast Breves Histórias, né? Queremos agradecer aqui o convite da querida professora Iria Chocron, né? Que é quem coordena o canal Marajó Cefadi. Em meu nome, em nome do professor Valdir, a gente Aí. quer agradecer ao convite que foi feito para que a gente gravasse esse podcast de parceria, tá, pessoal? Então, pedimos a todos que se inscrevam no canal, né? Que entrem lá, vejam as entrevistas, né? É muito importante o engajamento de vocês para que mais pessoas conheçam esses dois projetos, né? Que a gente faz com tanto carinho, que não é fácil, né, professora Aira? Não é fácil manter os canais sempre com entrevistas novas, né? Conteúdos novos. Então, a gente pede que vocês divulguem, né? Para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus enfim, para suas redes sociais de contato, né? Isso. Para que mais pessoas conheçam esse projeto. Tá ok? Professor Valdir? É isso aí. Então, mais uma vez estamos aqui, né, com grande alegria, né, porque esse nosso podcast aqui, né, essa parceria, sempre rende bons papos, sempre rende, assim, coisas muito legais, né, uma energia positiva, e isso faz bem para a gente também espiritualmente. Então, estamos aqui com muito prazer para conduzir mais uma vez essa conversa aqui, que eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal também. Professora Íria? Bom, vocês já são meus parceiros no Marajó Serfadi, já considero já colaboradores. E é um grande prazer também estar aqui com duas lendas aqui da cidade de Breves, né? Então, é só agradecimento, meu coração. Obrigada. Obrigado. Então, olha só, pessoal. Hoje a gente vai ter um podcast muito especial, né? Como, logicamente, todos os outros são, mas vamos falar sobre um professor amigo da gente, né? Artista, que ele já participou de grupos folclóricos na região do Marajó. E a gente vai contar um pouquinho sobre a trajetória dele. Mas hoje o objetivo realmente é falar sobre essa obra literária aqui, Narrativas sobre o Marajó, né? Edição adaptada para os anos finais do ensino fundamental, tá ok? Então, para a gente conhecer um pouquinho dessa obra, a gente tem o prazer de receber hoje o nosso querido professor Everton Cristier. Seja bem-vindo, professor. Obrigado, professor Max, professor Valdir Borges, professora Ira Chocron, né, pela oportunidade de estar falando um pouco da minha história aqui no canal e também de falar por essa obra tão importante, que é o Narrativas sobre o Marajó, que vai trazer uma nova perspectiva sobre a nossa história marajoara. Exatamente, professor. Bom, antes da gente começar, a gente estava batendo papo aqui, né? Aí perguntando, sim, vocês não vão querer lanche, não vão querer café, não sei o quê. Não, a gente já tomou café, a gente está gravando de manhã, pela manhã, né? E nesse bate-papo da gente aqui, a gente falando sobre vários assuntos, o professor Everton falou, né, que esse livro é muito importante porque um dos motivos dessa importância é o fato de um marajoara falar sobre o Marajó, né? Que eu acho que é muito importante. Muitas pessoas de fora olham para o Marajó, falam sobre o Marajó, mas não têm conhecimento sobre o Marajó. Então é importante que nós, que somos marajoaras, que fazemos parte desse grande arquipélago, que a gente comece a falar sobre o Marajó, sobre as mazelas, que são muitas, logicamente, né? Falar sobre as produções literárias, sobre as, né? Tudo de bom que acontece, porque nós temos muitas coisas boas aqui, né? Então, para começar, professor Everton é marajoara, né? Nascido em São Sebastião da Boa Vista, né? E para a gente falar um pouquinho, rapidamente aí, professor, fale um pouquinho desse seu primeiro momento, né? Do seu município, né? Hoje, atualmente, você mora em Breves, é professor concursado aqui, enfim. Mas fale um pouquinho sobre essa relação sua, nesse primeiro momento, com o seu município e com seus pais, né? Quem são os seus pais? Como foi esse primeiro momento lá em São Sebastião da Boa Vista? Obrigado, professor Max. Bem, eu sou marajoara de nascença, né? Eu nasci no município de São Sebastião da Boa Vista, que fica no sudoeste do arquipélago do Marajó. É uma cidade pequena, mas apesar de ser pequena, ela tem um grande potencial cultural. Sim, né? Verdade. Os meus pais, eles são ribeirinhos, né? O meu pai, ele nasceu numa antiga vila chamada Cocal.
né? A vida era muito difícil, né? Antigamente, vinham empresas, fábricas para cá, para o Marajó, né? E essas fábricas eram a única fonte de renda para as populações ribeirinhas. Sim. E o meu pai, ele viveu em torno de uma vila parecida com essas vilas madeireiras que tem aqui em Breve. Só que na época era fábrica de cachaça, de sabão. E o meu pai, ele viveu em um vilarejo em torno de uma fábrica também. A minha mãe, ela é de São Sebastião da Boa Vista, ela nasceu na cidade mesmo, né? E eles tiveram 6 filhos. São 3 homens, 3 mulheres. Eu sou o caçula, né? E eu tenho 2 irmãs em Anajás, tenho o restante em São Sebastião da Boa Vista e eu moro em Breves agora. Todos estão vivos, todos. Os pais, Todos inclusive. estão vivos. Meus pais já morreram há 10 anos, eles morreram. Como era os O nome nomes do meu deles? pai é Getúlio Barreto e a minha mãe é Benedita Barreto, mas ela era conhecida como Nilce Barreto lá na minha cidade. Então, os parentes de vocês moram lá ainda, né? Sim, sim. Alguns irmãos, Apenas 2 moram em Anajás, o restante mora em São Sebastião e eu moro aqui em Breves. Mas todos nós somos marajoaras. Eu queria saber um pouquinho mais também sobre São Sebastião da Boa Vista, dessa tua infância, por exemplo. O que é que tu recordas de lá mais ou menos tu vieste de lá para cá, para Breves, há quanto tempo? Só para a gente ter uma ideia, por exemplo, de como era lá essa tua primeira infância, né? Esse teu primeiro momento lá em São Sebastião da Boa Vista. O que é que tu recorda desse momento lá em São Sebastião? A minha cidade, ela desenvolve muita questão cultural, né? Existem os autos de boi-bumbá, cordão de pássaro, né? Legal, legal. Cordão Carimbó. da garça, carimbó. E eu tenho essa memória muito vívida na minha mente. Que eu fazia parte de quadrilhas, né? Cordão de pássaro, da garça, do boi-bumbá. Lá tem 2 bois-bumbá, é o Malhadinho e o Estrela d'Alva. É muito parecido com aquela rivalidade que tem em Parintins. Mas no mês de junho isso acontece. A maioria desses eventos é no mês de junho. Inclusive, agora, sexta, sábado e domingo que vem, vai ter o Festival do Açaí, né? E quem quiser prestigiar esse festival lá, é muito interessante. Boi, Bumbá, Estrela d'Alva e Malhadinho, pode ir lá em São Sebastião da Boa Vista para prestigiar. Eu tenho... Primeiramente, não pode, senão vai dar problema. Eu sou lá. do Estrela d'Alva. Estrela d'Alva. O meu primeiro momento, eu dancei no Malhadinho e depois eu passei para Estrela d'Alva. Que traíra! Mas é uma questão, assim, de afetividade com família, a gente tem mais essa relação. É uma grande rivalidade entre É uma grande rivalidade, antigamente saía briga, né? Mas era bem legal. E, posteriormente, na minha adolescência, eu entrei para um grupo chamado Artimar, Grupo de Artes e Expressões de Marajoara. Esse grupo, ele trabalhava com teatro, com dança e com música, né? Ele canta e dança as belezas naturais do Marajó, né? A lida do caboclo marajoara com o seu trabalho, né? Na maresia, no casco, apanhando açaí, né? Esse seria, por exemplo, o teatro é feito escrito, por exemplo, lá mesmo? Vocês mesmos escreviam Sim, essas são peças? artistas locais, eles são originários, né? Um abraço ao professor Everaldo Leitão, que há muito tempo foi o presidente do grupo, né? O Artimar, ele teve vários momentos, eu entrei num segundo momento. O primeiro momento foi mais teatral, né? O segundo momento já foi a questão mais de dança de carimbó. Teve uma parte teatral, mas já foi um pouquinho mais fraca, né? E a gente percorreu vários lugares do Marajó, de Belém, levando a arte e a cultura marajoara. Dentro de uma perspectiva boavistense, porque cada lugar tem uma representatividade diferente daquilo que a gente entende do que seja a cultura marajoara contemporânea. E o Artimar, ele retratava isso através das danças, das músicas, dos instrumentos originais que eram feitos, né? Na indumentária das roupas, né? Nos movimentos. Então, eu lembro muito nesse momento, quando eu era adolescente, né? E eu tive esse contato com o grupo Artimar, que me fez pensar muito assim, no que seria a cultura marajoara. Eu tinha muita curiosidade sobre povos indígenas, a cultura, né? As representatividades, isso teve muito a ver comigo, o fato de eu ter escrevido sobre o Marajó, sobre povos originários e a própria história do Marajó. Sim, quer dizer então, Everton, que esse teu momento de infância, adolescência lá em São Sebastião da Boa Vista foi um momento assim muito rico, né? Foi culturalmente, rico, mas... um momento muito feliz, né?
apesar de todas as dificuldades de ser um ribeirinho, né? Como a Sim. maioria de nós somos, Isso. né? Sempre encontra felicidade nesses momentos. Não é isso aí? Sim, é isso mesmo, né? O povo boavistense é um povo muito guerreiro, né? Assim, o E- povo marajoara em E assim, si. muito ligado aí na cultura mesmo, né, do Sim, Marajoara, né? sim. É porque, por exemplo, alguns municípios têm essa característica, né? Por exemplo, Souro, Salvaterra tem. Breves, eu não vejo muito, com com muita brevezinho. clareza isso. Mas, É, por exemplo, São Sebastião da Boa na Vista. atualidade, sim, mas, né, Isso. mais breve já teve uma. Teve também todas essas. Na década de 60, Isso, 70. verdade. 80 até a 80, gente ainda teve- via. É, isso. Ainda havia, né? É. Cordões de passe. Eu lembro que tinha o cordão do Isso. Currupião aqui em breve. É. Era Bem-te-vi, se eu não me engano. Tinha Boi Bumbá. Uhum. Só que essas Festival do tradições- Folclore. Festival do Folclore, exatamente. E essas tradições foram se perdendo, infelizmente. Sim. É. Né? Mas assim, eu estou dizendo assim, é uma longa trajetória que não se perdeu ao longo desse tempo, né? Acho que Isso. São Sebastião da Boa Vista tem essa característica. Eu lembro né? muito das épocas dos festivais do açaí, né? Hoje, os festivais eles se tornaram praticamente um evento de venda de cerveja, né? Isso, Um evento verdade. comercial, mas Sim. naquela época, a gente ia para praça, para as barracas, e a gente tomava o açaí amassado na hora, com Isso, pirarucu, é verdade. né? Sim, Então, exatamente. a gente tinha grupos de carimbó, de lundu marajoara, Uhum. teatros assim, na praça. Sim. Era uma coisa bem original mesmo. Exatamente. Os eventos antigamente eram pensados onde o protagonista era a cultura, eram os Exatamente. grupos, né? Era a arte que era produzida. Sim. Hoje em dia já se vê muito lado comercial, né? Um O querendo ser mais comércio. tecnológico, Exatamente. aparecer Isso, mais que o outro, se destacar mais que o outro, enfim. Mas- E também outra coisa que eu acho que a gente perdeu um pouquinho, né, Max? Foi a própria representatividade, né? A gente observa, em Soura, a gente observa muito ainda. Que é uma coisa muito espontânea da própria Sim, comunidade eles usam os participar, símbolos marajoaras Sim. na roupa, né? Sim, né? também é. E a gente perdeu um pouquinho isso aqui pro lado oeste do Marajó. Verdade. Exatamente. Bom, Everton, aí tu teve teu primeiro momento, infância, adolescência, e fala um pouquinho, depois desse momento, como foi que se deu a tua vida escolar? Logicamente, tu começaste na escola muito novo também, né? Como todos nós aqui começamos, né? Vamos falar um pouquinho dessa tua trajetória, né? Na educação, que hoje tu és professor, hoje tu moras em Breves, né? És concursado aqui, mas vamos traçar esse percurso aí de lá de São Sebastião do Boa Vista, na tua carreira, até a tua vinda para cá. Fala um pouquinho aí. Muito bem, né? Quando eu era criança, os meus pais se separaram, né? Aí não é fácil para um Sim, sim. jovem assim galgar na vida, né? Só com a mãe. A minha mãe, primeiramente, ela era costurava, né? E ela sustentava a família com costura. Eu lembro que uma vez ela falou que ela tinha uma vizinha que tinha condição, uma boa condição, né? Sim. E às vezes, pra gente comer, ela dependia de que aquela vizinha pedisse para ela fazer um vestido. Quase toda semana ela pedia um. Sim. E pra gente ver como é a dificuldade do povo marajoara, Sim, né? sim. Exato. Aí depois a mamãe conseguiu um contrato no estado, né? Aí melhorou um pouco a nossa condição. E aí a minha irmã, a Irenilda, ela mora em Anajás, né? Ela conseguiu... Ela estava um pouquinho na minha frente na idade, né? E ela fez o ensino médio, eu fiz um pouco atrás dela. E quando foi para fazer faculdade, naquela época era difícil. Vocês sabem que a gente tinha que ir para Soure ou para Breves, né? E a mamãe não tinha condição de bancar 2 filhos aqui em Breves. A minha irmã ela veio para Breves, né? E ela vivia na casa de amigos, parentes, né? Às vezes amigo mesmo. Eu lembro uma vez que eu vim aqui em Breves, ela estava na casa de uma amiga. Ela estava fazendo faculdade também. Sim. Uhum. Aí meus pais mandavam ajuda para ela como podiam. Às vezes nem me davam dinheiro, mandavam às vezes carne, mandavam umas frutas, mandavam umas roupas. Eu lembro muito bem disso. E não era fácil. Aí nesse período que a minha irmã ela veio estudar para Breves, ela estudou 4 anos, letras, né? Foi 4 anos que eu fiquei sem estudar. Fiquei um pouquinho solto na vida, né? Mas aí, com o tempo, as universidades, elas flexibilizaram, né, cursos para os interiores. Eu lembro que foi flexibilizado um curso de geografia para lá. E eu entrei no curso de geografia em 2009. Já em São Sebastião do Já Boa em São Vista. Sebastião. Foi a primeira turma de faculdade mesmo, de curso superior que teve em Boa Vista. Eu lembro que eu Presencial entrei. lá mesmo. É Sim. pela UFPA. Não, era semipresencial, ainda não era semipresencial. Foi pelo Polo UAB, eu lembro. Ah, pelo Sim.
Universidade E aberta do aí, Brasil. Sim. foi a primeira turma, né, que teve Uhum. lá de nível superior mesmo, foi um marco histórico, eu estive presente na primeira turma. Mas aí tu começaste a estudar, por exemplo, tu te lembra da tua primeira escola lá? Como é que foi esse primeiro processo? Como é que tu começaste? Eu comecei no Jardim de Infância, que ficava Já em próximo, São Sebastião São mesmo? Sebastião, né? Sim. Depois foi para Magalhães de Barata, e depois eu estudei na escola Anchieta, e depois João 23, que seria o ensino médio. Ensino médio, né? Aí de lá, né, eu esperei mais ou menos uns 4, 5 anos sem universidade, porque a minha irmã estava Descansando, pra cá. né? Tava muito cansado de tanto estudo, né, Rélio? Exatamente. Aí quando a gente é jovem, assim, a gente fica um pouquinho, né? Aí, nesse período até que eu entrei pro Artmar, que foi que ajudou um pouquinho na minha formação, né, Sim. cultural. E aí eu vim para Breves. Aliás, perdão, minha irmã veio para Breves, né? E aí eu fiz o curso de Geografia lá em São Sebastião. Sim. Aí eu terminei o curso em 2013, bem no início de 2013. Aí logo que eu terminei o curso, né, teve o processo seletivo para breves, para professores, no final de 2013. Eles empossaram em 2014. Sim. Aí eu vim de lá com a minha esposa para breves, Pô, né? que legal. E a gente está aqui há 12 anos. 12 anos. Eu tive um percurso também no circuito modular rural, trabalhei mais ou menos uns 5 anos. E agora eu estou atuando como professor aqui na cidade, também na Secretaria de Educação. Sim, na exatamente. legal. Inclusive, nessa época, né, Everton, a gente se esbarrava, assim, pela zona rural que a gente trabalhava Exatamente, no sim. ensino modular, né? Você e sua esposa trabalhavam, eu também trabalhava. Nós nunca trabalhamos na mesma escola, mas a gente Eu sempre se lembro. esbarrava, né? E falar assim de paisagem, a paisagem São Sebastião da Boa Vista, como a de Breves e tal, é uma paisagem marajoara, né? Lógico, desse lado daqui da ilha, né? Sim. Ela é muito parecida, né? Mas mesmo assim, com essa vinda de vocês para cá, fala um pouquinho dessa dificuldade, né? Pô, é legal, a gente passa no concurso, a gente vai ter uma certa estabilidade, né? Vai para poder assentar a família, vai poder, né? Mas mesmo assim é uma dificuldade, porque você vem para uma terra que não é a sua, você vai ter um gasto, você tem uma série de coisas que lá você já não tinha, que você tinha a sua casa, Tem tinha que se essas coisas. adaptar, né? Exatamente. Como foi essa tua adaptação vindo para cá para Breve? Foi difícil? Foi fácil? Como foi? Foi bem difícil, né, Max? Eu lembro que a gente Já ficava... estava casado já? Já Sim, veio com a sim. esposa? Tem filhos De ou não? Boa Ainda Vista não. também. Sim. Aí eu lembro que a gente passava 20 dias nessa época no interior, né? E não era fácil. circuito, né? Sim, a gente não tinha celular na época, não tinha. Não tinha nem como E às ligar, vezes né? a mãe ficava preocupada, eu lembro que a mamãe ficava muito preocupada. Os primeiros 20 dias que eu passei no meio rural, a mamãe ficou muito preocupada. Ela estava um pouco doente já antes de morrer, né? E eu tinha dificuldade de falar com ela. Para mim falar com a minha mãe, eu estava numa escola. A primeira escola que foi lotada foi Nossa Senhora do Carmo, lá no Mariaí, lá próximo do Amazonas. Isso. É bem. Não sei se já Bem foi lá, longe. bem longe. Bem longe. E aí a gente fica incomunicável. O que é que eu fazia, né? Eu entrava em contato com um cara que tinha um rádio, né? Sim. E algumas pessoas tinham aqueles celulares que era de antena. Sim. Aí eu falava com o cara do rádio, aí ele falava com outra ponte lá do rádio, e ele mandava uma mensagem pra minha mãe através do celular. Eu mandava o número, ele ligava e falava: olha, o Everton tá em tal escola, ele tá bem, né? Ele vai estar em breve e vai ligar pra você. Então, Era só não pra era acalmá-la. difícil, era pra acalmar. Pois é, olha a dificuldade. E a né? gente passava horas, assim, viajando, né? Uhum. Eu lembro que a gente saía meio-dia e a gente chegava 3 horas da manhã na escola e a gente só ia conhecer a comunidade pela manhã. Ficava lá pelas pontes, Ficava por lá, assim. Caramba, bicho. chegar de madrugada. Enfim. Mas assim, foi uma experiência muito enriquecedora, Sim, né? Eu vejo isso como um aprendizado para mim. E Sim. de repente até contribuiu quando tu foi escrever o teu livro, Sim, né? e geralmente, e foi nesse percurso, assim, essas experiências que eu tive nessas escolas, às vezes eu via pedaços de cerâmica, né? Eu via as histórias que as pessoas contavam, isso ia despertando curiosidade em mim. Aí o que foi que eu percebi? Eu estou trabalhando geografia, estudos amazônicos e história com uma realidade que não é a realidade que eu estou vivenciando aqui, Exatamente. né? Os livros didáticos, eles são contados de pessoas de fora, né? Eles não retratam a nossa realidade aqui do Marajó. Isso me incentivou a pesquisar um pouquinho sobre os livros históricos, as fontes históricas, né? E eu fui percebendo que a história marajoara ela é muito rica e que ela estava fora das escolas. A, é,
a educação que a gente dava para os nossos alunos era uma educação eurocêntrica, Isso. né? A Isso. gente pegava um livro didático que ele mostrava a conquista dos portugueses, fizeram Isso. forte do presépio em Belém, né? Uhum. Eles retratam a viagem de Pedro Teixeira ao rio Amazonas, Sim. né? O Marquês de Pombal, nas reformas Sim. dele. Uhum. Mas o que a gente fala sobre o povo indígena, que é o originário do lugar, Exato, Uhum. né? exatamente. E propriamente do povo ribeirinho atual também. Sim, A gente também. falava muito pouco. Uhum. E eu percebi a necessidade da gente pesquisar um pouco sobre isso. Eu conversava com meus colegas de geografia, de história, estudos amazônicos, e a gente trocava ideia. Sim. E esse eu acho que foi o gatilho assim para mim iniciar a minha obra, Narrativas sobre o Marajó. Quando tu falas, por exemplo, qual é a escola que tá lotada hoje? Eu estou trabalhando na Secretaria de Ah, Educação. tu tá na Secretaria de Sim. Educação. Eu trabalho lá no núcleo Tá. Uhum. de assessoramento técnico e pedagógico dos anos finais. Pois é, tu falaste de uma coisa aí que sempre me incomodou também. Eu sou professor de geografia também, e assim, não especificamente da nossa região aqui, mas assim, no geral, né? Sempre me incomodou essa história, por exemplo, da formação do território brasileiro, não só do território brasileiro, mas da América como um todo, né? Da chegada dos primeiros colonizadores, porque a visão é sempre europeizada, né? É sempre uma visão a partir da Europa, do centro, a Europa como centro, né? E não tem assim uma perspectiva, nos livros didáticos pelo menos, né, com esse olhar, por exemplo, dos povos originários, né, de como se deu realmente esse contato, que nos livros didáticos, por exemplo, parece que a coisa foi pacífica, foi uma coisa natural, foi uma coisa assim, que deveria acontecer, e na verdade não é bem assim a história, né? Então eu li, por exemplo, algumas coisas aí do teu livro e percebi que tu tens esse outro olhar, né? Quer dizer, tu colocas isso por um outro viés, por uma outra perspectiva, o que é extremamente importante para a gente levantar esse debate aqui na nossa região. Vamos olhar agora pelo outro viés. Nós já aprendemos a história oficial, agora vamos ver esse outro lado né, dessa história. Porque senão a gente vai continuar, por exemplo, achando que é um processo natural, que o massacre que houve, por exemplo, com os povos originários aqui foi uma coisa natural, né? Que o processo de escravização, por exemplo, do negro africano, né, aqui para as Américas também foi um processo natural. A gente vai achar, por exemplo, que embora a contribuição dos bandeirantes seja importante no processo de formação do nosso território brasileiro, por exemplo, mas também tem o outro lado das populações que foram escravizadas por eles, né? Então tem todo esse viés que precisa ser recontado. Eu acho que esse livro que a gente vai falar daqui a pouco, eu acho que ele contribui muito, imensamente com isso, entendeu? E eu fiquei muito feliz de poder lê-lo, porque atendeu uma ânsia minha, uma necessidade que eu tenho de trabalhar, de colocar por esse viés. Eu tenho feito muito isso ao longo de todo esse meu percurso na escola. Mas agora, com isso aqui, certamente vai ajudar muito, entendeu? Professor, quando eu fui convidada para dar aula de estudos amazônicos, isso nos anos 90, aqui em Breves, para crianças de quinta a oitava série, né? Eu tive que usar a Violeta Revkalevsky, aquele livro assim que é mais técnico, assim, né? Da esposa do Paz Loureiro lá. Isso, então assim, eu tinha que adaptar para a nossa realidade Sim, aqui de exatamente. Marajoara. Então, assim, você está falando algo muito pertinente, porque eu, como professora de estudos amazônicos, eu sofri muito também com falta de material, com falta de material que retratasse a nossa realidade. Então, para mim, no meu caso, vou falar que chegou tarde, porque eu já saí da sala de aula e eu puxa, esse livro seria tão bom naquele momento para mim na sala de aula. Quantos professores ainda passam por isso, né? Exatamente, professora. Mas graças a Deus que nós temos hoje, né? Já temos o livro da professora Dione, né? Temos aquele também que foi lançado, que é uma coletânea, foi lançado, que tem o texto teu, tem do professor Vanderlei. Que também é muito Esse legal. livro é ótimo. Narrativa dessas bandas de cá. Dessas bandas de cá. Exatamente. Conta as crônicas do Valdir, a história que o professor Djalma coloca na exatamente, escola. A biografia de todos os nomes de escola. Que muito rico mesmo. Muito rico. Então, quem tiver interesse... E aí, pessoal, a gente chega no objetivo principal. Lógico, o objetivo principal é falar sobre a trajetória do Everton aqui, né? E falar sobre o lançamento dessa obra aqui, né? São duas coisas que a gente precisa falar. Primeiro, falar sobre a Chocron Editora Limitada, né? Uma editora local, brevense. Editora Marajoara, brevense, primeira editora, né? Brevense. Que tem na sua
como dizia o Alípio Caramês, ela é proprietária. Ele dizia, não, proprietária não, eu sou o dono desse negócio, não sou proprietário de nada. Então, a professora Íria encampou esse projeto, né? Sim. Essa batalha que foi que a gente acompanhou, né? Sim. E graças a Deus agora a Chocron Editora tá firme e forte, Graças né? a Deus. Produzindo e já começa com um grande trabalho, né? Narrativa sobre o Marajó. Então vamos falar um pouquinho, Íria, rapidamente sobre essa batalha que foi para implementar a editora, né? É o primeiro livro, né, que vai ser publicado. O primeiro livro é o dele. Uhum. E essa relação tua com o Everton que fez chegar aqui para você lançar esse livro. Depois a gente fala sobre a obra especificamente, tá? Essa editora, ela vai surgir da necessidade de se ter eu diria assim, algo que produza sobre a imigração judaica no Marajó. Esse era o ponto de vista meu. Assim, por conta do teu projeto. Por conta do meu projeto. Eu já estava cansada de editora em editora e sempre eu sofria com problemas técnicos deles ou descaso mesmo, né, com as minhas obras. Aí eu pensei, eu quero a minha própria editora, né, para publicar meus livros. Sim. É algo assim muito pessoal meu. Sim. Eu não queria assim, de repente, até fazer algo comercial. Sim. Era algo para publicar livros ligados à imigração judaica marroquina. E aí foi que eu concebi ela, chamei o meu contador, ele me deu a ideia, faça isso, faça aquilo. Então, até que a gente chegar no nome para a editora, quer saber? Deixa eu homenagear o meu avô, colocar Chocron logo aqui, que ele esteve no Marajó. E de alguma forma ele ajudou a erigir a economia na época, né? Ele foi regatão e tudo, enfim. Então coloquei o sobrenome dele. Aí veio o lançamento dele, né? Chamei meus amigos, inclusive o professor Valdir estava lá. Muita honra. Eu fiquei super emocionada, assim, de estar com as pessoas próximas a mim, naquele momento lá, que meu Deus, eu tô abrindo uma editora, mas eu não sei exatamente como que eu vou fazer, que rumos ela vai tomar. Eu sei que eu quero que ela entre na questão da imigração judaica, é só para isso. Então, sem pretensão nenhuma. Só que aí vem um telefonema aqui, né, do professor Everton. Ele, eu vi a sua editora, professora, e a gente não se conhecia, né? E aí ele, olha, eu tenho um livro sobre chamado Narrativa sobre o Marajó. Do que se trata? Então, quando ele mandou o arquivo, eu fiquei maravilhada. Disse, gente, como não publicar? Já que é uma editora marajoara, né? E principalmente uma editora que eu quero ajudar meus amigos escritores, então, por que não falar um pouco... ampliar essa editora no sentido de ela publicar algo pautado no Marajó, breves, né, principalmente a nossa cidade, tudo. Então foi aí que eu me rendi ao Narrativas sobre o Marajó, porque eu gostei muito do material dele. Eu disse, não, eu acho que eu vou ia começar com o meu livro sobre as mulheres judias na Amazônia, né? Mas aí eu vou dar espaço para minha região, para o Everton, porque tá muito bonito o livro. Então foi aí que em suma, foi que surgiu essa iniciativa de se publicar o livro dele. A gente está na rota agora de divulgação. Já tem outro em perspectiva também, que eu vi você mostrar aí do professor Vanderlei, né? Pode, fica à vontade. Aqui o do professor Vanderlei Castro, Dom José Luiz Ascona Hermoso, que é uma biografia, mas em formas de versos e poesias, que ele escreveu. Uma espécie de literatura de cordel, né? Isso, em parceria. Agora o prefácio, sei lá, do professor Valdir Borges. Ele me pediu para fazer o prefácio desse livro aí. Isso, então vai sair pela editora também, depois do Everton aqui. Né? Então, e provavelmente... E com certeza o livro do professor Valdir Borges, que eu estou muito ansiosa para publicar esse livro, primeiro pela minha amizade, pelo meu carinho, pelo meu amor que eu tenho por ele como professor, como amigo e principalmente como escritor, que eu acho um dos melhores aqui da nossa região. A recíproca é verdadeira. Então eu preciso que ele entre para a Chocron Limitada, que ele com muito prazer. Né, vai ser um prazer a gente publicar esse livro. Então olha só, professora, você falou assim... Eu quis criar a minha editora para publicar minhas obras por conta do descaso, do desinteresse das outras editoras que te mandava. Mas né? é difícil. E olha, que legal que você tá podendo publicar suas obras, né? Vai publicar. E tá ajudando os escritores. Nossos colegas escritores, né? Então, que bom, né? Que o seu sonho...
Ele não está sendo sonhado sozinho, Não, ele virou realidade e agora virou um sonho coletivo, né? O interessante, Max, é que depois que eu coloquei a divulgação, Valdir, do lançamento na internet, começaram, não foi só o Everton que me ligou, mas outras pessoas me ligaram. Até de Santa Cruz do Arari me ligaram. Poxa, legal. Né? E Poxa, aí eu que fiquei, bom. meu Deus, eu nunca pensei que a carência do escritor tem marajoara é muita gente muito produzindo, grande. Então eu fiquei tocada, de forma que agora eu vou realmente ampliar a editora para obras marajoaras mesmo. Isso aí. Legal. Bom, professor, então, parabéns Obrigada. pelo lançamento, né? Parabéns por todas as obras já lançadas, né? Pelo seu Sim. trabalho bonito do Marajó Sefardí, né? Do projeto Judeus da Amazônia, enfim. Parabéns por todo esse trabalho e agora pelo lançamento da Chocron Editora Limitada, né? E agora nós vamos falar da primeira obra que será lançada pela Chocron, Sim. que é Narrativas sobre Marajó, do professor Everton Cristier. Professor, então vamos lá. Sem dar spoiler, que é para o pessoal comprar o livro para ler depois, né? Vamos falar um pouquinho. Qual foi o motivo de... Claro, o motivo de inspiração já falou, né? Muitas pessoas falam sobre o Marajó, mas eu queria falar sobre o Marajó, porque é importante que nós somos marajoaras, que nós falemos sobre o Marajó, né? Mas fale um pouquinho sobre a obra, do que se trata. Primeiramente, a obra, esse livro, é um paradidático, né, que é um produto da minha dissertação de mestrado. A dissertação é o protagonismo marajoara, reflexões sobre o ensino das histórias e culturas indígenas no Marajó das Florestas, né? Ele problematiza a ausência das ações indígenas, do protagonismo indígena dentro dos livros didáticos e dentro também do próprio currículo. Sim, né? é verdade. O currículo é um instrumento de poder ali, né? Isso. Então, a gente precisa que essas narrativas de povos subalternizados estejam também presentes no currículo, né? Hoje a gente observa um movimento crescente de literatura de autores marajoaras, né? Um autor que me inspirou foi o Aníbal Quijano, né? Ele fala sobre colonialidade do poder, né? A colonialidade do poder, assim como a decolonialidade, que é um movimento, né, sul-americano, ele parte do princípio que após a libertação dos povos americanos, né, sul-americanos ou latino-americanos, das potências coloniais europeias, né, após essa libertação ainda restou uma herança cultural, né? Essa herança cultural que ainda escraviza a gente, escraviza a mente da gente. Existe a colonialidade do poder, né, de Aníbal Quijano, e a colonialidade do saber, que de outros autores também. Então, a gente precisa desconstruir essa visão europeia que a gente tem de tudo, né? Como a gente pode fazer isso? A gente tem que dar voz aos povos subalternizados, a ribeirinhos, né? A gente precisa desconstruir as representações que foram impostas nas narrativas históricas que a gente tem hoje, né? Legoff, ele fala da memória, né? A memória, quando a gente revisita um fato do passado, né? Legoff, ele fala que a gente precisa também recriar ele a partir das concepções que a gente tem do agora, a partir dos novos conhecimentos que a gente tem. A gente não pode reproduzir, né, os fatos do passado. A gente tem que imprimir um olhar crítico sobre eles. Fazer uma reelaboração, né, daquilo que... Exatamente. E o Narrativas sobre o Marajó foi um produto da dissertação do meu curso de mestrado, né? O livro, ele é um paradidático, essa edição é para os anos finais do ensino fundamental, mas eu tenho um material escrito que dá para adaptar para ensino médio, para o ensino fundamental 1 e até para a educação infantil. Inclusive, eu tenho material até para fazer uma dissertação ou uma tese de doutorado. Inclusive, eu tô pretendendo fazer isso. Então, ele pode se adaptar, né? Sim, ele pode ser Pode se adaptado. ampliar também depois, né? Ampliar, Pode ser, E o livro, ele é basicamente a questão dele o professor vai poder trabalhar leituras com os alunos, né? Cada parágrafo é uma leitura e tem perguntas, tem questões, exatamente, tem questões que para os alunos responderem em cima de texto, do conteúdo, né? No sentido pedagógico, os nossos alunos, a gente constata que eles têm dificuldade de leitura e interpretação de texto. Muita. E esse livro, ele vai trabalhar justamente essas lacunas, né? E ele está alinhado com a BNCC, né? Tem temas contemporâneos transversais, nos quais a Lei 11.645
de 2008, né, que tornou obrigatório a temática indígena na educação básica, né? Isso deve ser feito de forma transversal, todos os componentes, não é só história, língua portuguesa, todos os componentes devem trabalhar. Sim. E esse livro veio também nessa necessidade da gente cumprir essa obrigação dessa lei, né? Pois agora sim, tu dividiste ele em capítulos, né, por temática, né? Eu queria assim que tu fizesse um apanhado geral de cada capítulo de uma maneira bem geral, né? Do que Exatamente, trata cada professor. capítulo. Olha entendeu? só, bom, Por exemplo, eu tô aqui tá aí, né? com o arquivo, né, do livro, que no livro vai ser impresso ainda. Vai né? ser Já tá impresso. todo pronto, né? Já, Já vai ser agora impresso. isso. E já tem uma possível data de lançamento? Já tem alguma... Possivelmente na segunda semana de agosto, né, A Everton? quantidade de Porque exemplares, Iria. a gente está fazendo uma pré-venda, né, Everton? Sim. O Everton vai falar sobre tá, isso. tá, mas, Daqui a ok. pouco vamos Tá. falar. Então vamos comentar aqui um pouquinho. Bom, o capítulo 1, entre o rio e o mar, né? Europeus na Amazônia e a Batalha de Guaxenduba, não é isso? Sim. Antes disso, só lembrando, o prefácio da professora Dione tá belíssimo, tá bom? Eu tô falando isso porque eu li, né, o livro, então eu tô falando que o prefácio da professora Dione tá um prefácio belíssimo. Naturalmente o livro, obviamente, né? Mas, Exatamente, Max, tá? só enfatizar isso, o prefácio foi feito pela professora Dione Dione Leão, Leão. né? Eu Sim. fiz um convite a ela, inclusive eu quero agradecer a professora Dione Leão, que foi muito solícita. Sim. É uma doutora que é uma pessoa muito Isso, humilde, ela é humana, é uma isso. amiga que a gente tem, né? Isso. Um grande abraço para a professora Dione, Isso, né? Que me deu essa força aí para escrever o livro. É isso, exatamente. Então vamos lá. Então. Fala do primeiro capítulo aí. Fazendo uma apanhada assim rápido pra gente não dar spoiler, né? Pra quando chegar o tem que livro a ser gente bem tá... resumido. Vai ficar curioso pra quando chegar o livro a gente comprar e ter esse prazer de ler em E casa. citar alguns personagens que eu acho ali que são importantes, né? Umas figuras que foram muito importantes, citar para importante. criar a curiosidade do. Sim, então aqui, Entre o Rio e o Mar fala primeiramente de histórias e significados, né? Aí aqui fala das significações de ilha e arquipélago, para que o aluno Isso é entenda. importantíssimo. A gente tem um debate sobre o que é ilha e o que é arquipélago, né? O Marajó, ao mesmo tempo que ele é um arquipélago, ele tem uma ilha central, que é a maior, que é a ilha de Marajó. Isso. Né? E essa ilha tem vários significados. Os tupinambás diziam que é barreira entre o rio e o mar, Mibaraió. Bibaraió. Né? Mas essa é uma visão dos tupinambás. O livro fala que cada povo indígena que morava aqui no Marajó, Nominava de ele dava alguma uma coisa. nomenclatura diferente de acordo com as experiências que ele teve. Né? As breves visitações mostram as visitas dos primeiros europeus, Francisco de Orellana, né? E esses europeus eles tiveram contato com esses povos indígenas. Francisco Pizon, né? Aliás, Francisco de Orellana, a descoberta do rio Amazonas, né? E esses europeus que vieram para cá, eles não conheciam o território. Né? Eles poderiam ter Isso que é chegado, importantíssimo eles que eu poderiam achei, ter morrido entendeu? de doenças, A importância de do povo fome. local. Eles não conheciam a geografia do lugar, né? E às vezes eles se perdiam por aqui. E quem ajudava esse povo que veio para cá a explorar a região eram os povos Os locais, indígenas. Os indígenas eles serviam como condutores. Eles diziam que era um labirinto de ilhas, né? Hoje a gente identifica isso aqui como os Estreitos de Breves, né? Isso. E a presença, a ajuda dos povos indígenas foram fundamentais para esse primeiro momento de conquista. E teve também a Batalha de Guaxenduba, né, que ela começa ali onde hoje é o Maranhão. A história assim da Amazônia europeia, ela começa de lá. Né? Os portugueses estavam mais ou menos no litoral até onde é o Ceará, né? E eles tiveram notícia de que outros povos europeus, como holandeses, ingleses, né, já estavam explorando aqui a região do Rio Amazonas. Então eles não queriam perder esse valioso território. Né? Então eles vieram em direção ao norte até o Maranhão e os franceses já estavam instalados no Maranhão. Eles tinham uma colônia que eles chamavam de França Equinocial. Né? Então, eles tiveram que entrar em batalha com os franceses e expulsar eles do Maranhão. Né? Quando eles capturaram os franceses, eles tiveram a confirmação que aqui no Amazonas já tinham colônias. Colônias não, eram postos de exploração, não era ainda colônia. Tinha holandeses e irlandeses, aliás, holandeses e ingleses aqui na região. Né? Então, eles vieram em direção a Belém.
fundaram o Forte do Presépio, que foi uma base militar, né, que daqui eles poderiam usar para fazer as incursões no Amazonas e retornar em segurança, né? Então eles tiveram contato com vários povos indígenas, inclusive os tupinambás, que é, já moravam na região, né? Possivelmente Belém era eles chamavam de Taba, né? Uhum. Taba seria uma grande aldeia, né? E esses povos eram da região litorânea, não, Sim, não, não os adentraram no tupinambás, território. eles basicamente, a parte continental, eles Uhum. moravam. Sim. Eles tiveram interações com os povos marajoaras da ilha, mas assim, eles moravam mesmo Tá. Sim. na parte continental. Uhum. Então, quando eles fizeram o Forte do Presépio, os portugueses, eles não vinham assim... Às vezes eles abusavam da força de trabalho dos indígenas, das mulheres dos indígenas, e então eles causavam revoltas, né? E teve um personagem importante, que foi o Guaimiaba. Sim. Ele é chamado também de Cabelo de Velha. Quando os portugueses estavam no forte, ele organizou uma revolta. Eu coloco lá como revolta tupinambá, é uma nomenclatura minha mesmo, Sim. né? Uhum. O livro, ele não traz tanto conceitos assim Sim. em nível de Embora universidade. tenha uma chamada de rodapé ali, né, para Sim, explicar eu alguns conceitos. coloco mais notas explicativas de Uhum. rodapé, mas a gente vai trabalhar com adolescentes, Sim, né? A sim, gente não pode usar um nível isso. acadêmico Isso. para Exato. que o adolescente possa entender isso. Então, o Guaimiaba, ele foi muito importante, né? Porque ele fez uma revolta contra os tupinambás, ele mostra que esses encontros não foram amigáveis, tiveram resistência, né? Ele é muito importante por causa disso. Isso. Não fala, né, irmão? Só fala que teve, mas deixa que o pessoal vai ler. Deixa pra eles lerem lá. Bom, aí Tá. chegamos ao capítulo 2, que é a conquista do norte. Tá, a conquista do norte fala de duas batalhas importantes, né? Após chegar aqui em Belém, atual Belém, no Forte do Presépio, os portugueses começaram a entrar no Rio Amazonas. E onde é hoje a cidade de Gurupá, tinha um forte holandês chamado Forte Mariocai. O Forte Mariocai era uma base de exploração dos holandeses, e lá onde é mais ou menos próximo a Macapá, um pouco antes, né, tinha um forte chamado Cumaú, né? E os portugueses tiveram que ir ao encontro, né, desses dois fortes e tomar esse forte para garantir o território. Só que o mais interessante é que sozinho eles jamais iriam conseguir, né? Existem registros que tinha 900 indígenas e apenas 90, 40 portugueses. Então eles usaram a força de trabalho dos indígenas, o braço indígena, para tomar essas possessões de outros exploradores portugueses. A gente vê a importância que teve o papel indígena, que foi suprimido na história, né? Somente os portugueses eles jamais iriam conseguir fazer isso. Exatamente. Então, olha só, no capítulo 2 nós temos a conquista de Mariocai e a conquista de Cumaú, né? Que foi dos dois que tu falaste. Aí o capítulo 3, conflitos por entre rios e florestas. Não é isso? Esse aí é o Isso. capítulo. Esse capítulo 3, conflitos por entre rios e florestas, ele é muito interessante, né? Porque ele mostra que quando os portugueses precisavam se deslocar para suas capitanias, de Cumaú, aliás, as capitanias do norte, né, eles teriam que passar por um lugar chamado Estreitos de Breves. Atualmente a gente conhece assim, Sim. né? E esses lugares, eles eram senhoreados, eles eram dominados por povos indígenas marajoaras, que não aceitavam a presença de portugueses, né? Então, esses conflitos aconteciam. A própria capa aqui, ele retrata os primeiros contatos, olha. Eles teriam que passar aqui pelos Estreitos de Breves, olha. E esses lugares estavam infestados por E esse povos contraste indígenas aí marajoaras. é muito né? legal. Muito bem. Então, assim, durante 20 anos, né, o Ferreira Pena, ele tem um registro do primeiro ataque dos povos marajoaras, quando uma caravela portuguesa, eu não sei se era exatamente uma caravela, né, mas foi quando Pedro Teixeira retornou da sua viagem ao Rio Amazonas, ele sofreu um ataque aqui, mais ou menos na região dos Estreitos. Então, durante esse primeiro ataque, né, que foi mais ou menos em 1639 até 1539, durou-se 20 anos de conflitos entre portugueses e indígenas marajoaras, né? E teve alguns personagens que foram fundamental nesses acordos, que foram jesuítas. É um exemplo do padre Antônio Vieira, Sim. né? E esse capítulo ele fala justamente sobre isso, né? E após assim esses acordos com esses indígenas, que não foram acordos fáceis, né? O livro fala que um cacique chamado Pié dos Mapuás, ele fez isso não porque ele queria,
porque ele não queria que o seu povo fosse dizimado. Então, tem até uma biografia lá no final do livro que fala sobre isso, né? Que ele conciliou, né? E até mesmo o conceito de cacicado, né? Não significa que ele era um líder, né? Ele representava os líderes. Cada povo indígena aqui do Marajó tinha sua representatividade diferente. Tinha sua cosmovisão diferente. Eles não eram iguais. Né? E tem um detalhe, só um pouquinho, que eu me lembrei de uma coisa. Eu não sei em que momento, se é nesse capítulo ou no outro, mas me parece que assim que os indígenas depositaram uma certa confiança no padre Antônio Vieira. Parece que confiavam na palavra dele. É nesse capítulo aí ou não? Sim, é nessa parte. Porque os historiadores retratam, né, que, no princípio, quando os portugueses chegaram, eles foram bem acolhidos. Sim. Eles vieram com uma boa intenção, que era disfarçada. Sim. Só que depois eles começaram a explorar a região, eles tomavam os filhos dos indígenas para o trabalho, as filhas, né? E os indígenas marajoaras começaram a se rebelar contra eles. E quando o padre Vieira foi fazer um acordo com o Pié dos Mapuás, que era o cacique, né? Eu não sei se esse cacique é o termo mais correto, né? Mas ele era um líder representante dos povos marajoaras. E aí ele falou para isso, que desde o início os povos marajoaras acolheram bem os portugueses, mas depois quem quebrou a paz foram os próprios portugueses, né? Sim, é que ele falando dos povos, a nomenclatura Nhengaíbas, eu até perguntei pro Everton, então ela está incorreta, né? Quando se trata do povo marajoara, Nhengaíbas, né? Não era meio pejorativo? Sim, era pejorativo. Quando eu fiz a minha dissertação, o primeiro tema foi o protagonismo Nhengaíba, né? Porque hoje a gente entende ainda que Nhengaíba eram os povos marajoaras, né? Mas esse nome ele é pejorativo, né? O próprio significado é língua ruim, língua incompreensível, língua confusa, aquele que fala mal, né? Quando os portugueses chegaram, que eles tinham um projeto de conquista, né? Então eles pensaram, para conquistar a gente precisa de uma língua e de um território, né? Eles não poderiam conquistar um território onde tivesse diversidade de línguas, né? Então eles usaram o tupi, né? Existiu o Nhangatu, que era uma língua, o tupi eles já conheciam, né? E eles tentaram expandir o tupi para os outros povos indígenas. E eles tentaram, a todo modo, né, excluir as outras línguas que existiam. Então, eles diziam que o Nhengaíba é um povo de língua ruim. Provavelmente, assim, em minhas pesquisas, eu compreendo que quando eles chegaram com os Tupinambás, eles perguntaram quem é o povo que mora naquela ilha lá. Eles diziam, são os povos de língua ruim, que a gente não compreende, são os Nhengaíbas. Exatamente. Tá, então, diferentemente do que se pensa, né, do que se propaga aí, como se os Nhengaíbas fossem uma tribo indígena, e não são, né? Não são e esse é um conjunto, um grupo de várias nações indígenas. E esse é um rótulo negativo. Exatamente, que se refere à maneira de falar, né? A maneira deles se expressarem. A concepção que a gente tem aqui, em breves pelo menos, é que Nhengaíbas é visto como ufanismo. Eu sou Nhengaíba, né? Aquela coisa mais ufanista, que quer dizer eu sou marajoara. Mas aí o teu livro ele vem, de certa forma, desmistificar isso. Ele desconstrói, né? Ele desconstrói isso. Exatamente. Então, eu achei realmente muito interessante essa descoberta, vamos dizer assim, né? Porque vai também trazer uma nova perspectiva para a juventude, para o jovem que vai ter acesso a esse livro, entendeu? Bom, então aí chegamos agora ao capítulo 4, Incursões do Marajó. Muito bem, aqui mostra a incursão de João Muniz, né? Teve outras também, teve várias incursões no Marajó, porque os marajoaras, eles eram um empecilho para os portugueses, né? E os portugueses não conseguiam dominar eles, por quê? Eles conheciam o labirinto de ilhas, que é os Estreitos de Breves. Quando os portugueses chegavam, passavam aqui pelos estreitos, eles atacavam rapidamente e com a mesma velocidade eles sumiam na floresta. E eles eram estratégicos, eles pensavam, eles tinham estratégia. Eles se espalhavam por todos os cantos da ilha. Por quê? Quando os portugueses chegavam, se eles capturassem um grupo, né, eles não poderiam capturar todos ao mesmo tempo. Eles viviam sob vigilância. Quando eles percebiam que os portugueses estavam vindo, eles mandavam canais de comunicação, emissários entre um e outro, para saber que os portugueses estavam vindo. Isso é bem interessante, né? Pois é, e é interessante, também desmistifica uma outra questão.
dizer que os indígenas eram ingênuos, que aceitavam tudo pacificamente, né? Também é uma nova desconstrução E então existia um argumento legal chamado guerra justa, né? Na época colonial. A guerra justa, ela se dava no fato de que o português só poderia atacar o indígena se ele fosse atacado primeiro, né? É. Só que eles incitavam a guerra para eles terem motivação, né, para poder atacar. Então, tem um evento muito importante que é uma narrativa que até hoje não se sabe se ela aconteceu, né? Existe uma narrativa de que quando os primeiros jesuítas chegaram aqui no Pará, né, eles foram capturados e até mesmo devorados pelos aruãs, né? Então, isso foi uma motivação. Sim. Ó, eles atacaram os nossos jesuítas, né? Então, agora a gente tem motivação para atacar eles. Né? Então, muitas incursões foram feitas para capturar os indígenas, para matar e capturar mesmo. Né? Para desobstruir o caminho. Sim, só que pelo menos 3 ou 4 grandes incursões foram feitas no Marajó e sem sucesso, eles não conseguiu. Eles não conseguiu de levou jeito nenhum. anos, né, para que eles conseguissem. Isso, e tem um tópico aqui, a paz vinda em Canoas, né, que fala que o caminho que os portugueses conseguiram não foi através da força, foi através dos jesuítas, né? Eles conseguiram através de persuasão, né? Mas eles não chegaram simplesmente e mudaram a concepção dos indígenas como um milagre. Não, os indígenas entenderam que, por um lado, eles estavam sendo pressionados pelos portugueses e, por outro lado, pelos aruãs, que era um povo que estava vindo da região dos Caribes, que também estava atacando eles. Então, os povos marajoaras, eles estavam num cerco ali. Eles não tinham muito o que fazer. Sim. Entendeu? E esse capítulo ele retrata sobre isso. Bom, aí chegamos ao capítulo 5, a conquista do Marajó. Bem, a conquista do Marajó fala exclusivamente aqui da viagem do Padre Vieira ao rio Mapuá, né? Onde ele fez um acordo de paz com os indígenas marajoaras. E esse acordo, assim, ele foi muito incerto. Primeiramente, os marajoaras foram em Belém, né? Em grandes canoas, muitas canoas, né? Quando eles chegaram em Belém, o povo de Belém que estava lá, eles ficaram com medo. Se eles atacarem a gente, é que eles podem matar todos nós. E aí, só que na época que eles vieram falar com o Antônio Vieira, eles vieram falar, olha, a gente aceita conversar com você. E Antônio Vieira, ele estava muito doente. A carta dele diz que ele quase morre na época. Aí ele mandou os marajoaras virem, aí eles construíram uma igreja, né? É claro que era a moda deles, através de palha e tal. Uma casa para abrigar os jesuítas. E quando ele melhorou de saúde, ele veio. E o interessante desse livro é que ele mostra, através dos fatos históricos, o percurso que o Antônio Vieira fez de Belém até o rio Mapuá, onde ele fez um acordo de paz com eles. Quando Vieira chega lá, nem todos os indígenas queriam. Existia um povo chamado Mamaianazes. Os portugueses, eles temiam eles. Eles eram muito mesmo agressivos, porque eles não aceitavam. Não quer dizer, não porque eles eram violentos e animais, é porque eles não aceitavam. Mamaianazes. Era pior do que os mapuás, porque os mapuás têm aquela lenda de que eles são os piores, né? De que foram os que lutaram. Eles provocavam pavor nos portugueses, os Mamaianazes, né? E eles quiseram fazer um conflito e não aceitar. Mas o personagem principal foi o Pié dos Mapuás. Ele que conciliou, né, o acordo de paz. Um Mapuá pacífico, né? Exatamente. Então, esse acordo foi feito com Antônio Vieira. E né? na perspectiva de que também sabia que não tinha muita coisa para fazer, porque Sim. a força... Aí o acordo foi o seguinte, aí vocês aceitam o rei de Portugal e a nossa religião, a gente garante a sobrevivência de vocês. Né? Aí vocês vão morar em aldeamentos que a gente vai criar e vocês vão estar debaixo da nossa proteção. Esse foi o acordo. Que não adiantou muito. Não adiantou muito. Eles foram Mas a gente vai falar mais à frente um pouquinho. Bom, aí passamos ao capítulo 6, que é o último capítulo, né? Os descimentos. Bem, os descimentos é um outro arranjo também colonial, né? Que era possível. Então, o que era acontecer nos descimentos? Os jesuítas entravam em acordo com os povos indígenas, né? Convenciam eles por persuasão ou pressão. No caso dos Marajoara foi pressão também, né? Então, eles diziam para eles, vocês vão se deslocar dos lugares de moradia para um lugar que a gente vai determinar. Geralmente era um lugar estratégico. A gente tem exemplos aqui de aldeia de Arucará, onde é Portel. Guaricuru é lá em Melgaço. Araticua, aqui em Oeiras do Pará. Corralinho também.
Corraline não veio depois só, mas os tipo, 3 principais foram esses, e também uhum. Gurupá, né? Então esses indígenas foram deslocados para esses aldeamentos, né? E se tornaram cidades, né? E só que quando eles foram deslocados, eles tiveram que deixar para trás as formas de vida que eles tinham, as cosmovisões, né? Tiveram que integrar Inclusive, culturas diferentes tiveram que ficar Sim, nesse exatamente. crescimento, Os né? aldeamentos, tu não pegar um povo indígena, vocês vão ficar só aqui. Juntavam vários que eram totalmente diferentes, tinham visões diferentes de mundo, Línguas línguas diferentes, e tivessem que costumes. conviver. Né? Mas o interessante é que eles preservaram muito desses costumes, dessas tradições, na nossa O próprio representatividade. convívio ali junto, Sim. eles E conseguiram... até hoje, né, essas influências, né, elas existem na nossa cultura, na nossa culinária, na maneira como a gente se expressa, né? A gente traz isso. E o livro mostra que a história, ela está em conexão com o presente. Sim. Só que parece que a gente não percebe. E esse livro, ele mostra não só para o aluno do Ensino Fundamental 2, mas para o povo brevense e o povo marajoara conhecer a sua própria história. Isso. A maior riqueza dele é isso. Ele é um livro com base científica, né, com base na minha dissertação, só que ele está numa linguagem muito acessível. A gente usa o termo... transposição didática, né? Que quando a gente pega um assunto nível acadêmico, a gente torna ele legível para um público, por exemplo, do nível fundamental 2 a um público leigo. Exatamente. Bom, professor, a gente espera que o mais breve possível, né, Iria Chocron, Sim. editora Chocron, que o mais breve possível a gente tenha em mãos, né, o livro físico para que a gente possa ter acesso a essas belas histórias, né? Primeiro, lhe parabenizar, né, por essa Inclusive obra. pela capa, que eu até agora estou Exatamente, né? encantado com a Aqui dá capa, pra né? ter De quem é essa grande aqui. arte aqui, essa criação dele. Lindo demais, esse contraste, né, em todos os aspectos. Então, né? exatamente, Até professor. as embarcações aí, uma coisa linda. Então, professor Everton, lhe parabenizar, né, pelo lançamento do seu livro, né? Obrigado. Pela escrita do livro, que o lançamento ainda vai ser feito ainda assim, que a Vai. Chocron Editora Vai. providenciar. E o né? interessante de falar é que esse livro a gente quer caminhar com ele. Ele não vai ser lançado só aqui em breves. A gente quer lançar em outras capitais aqui do Marajó, em outras cidades do Marajó, né? Sim. Muito Isso importante, aí, muito importante. importante. Assim, Eu acho... ele é um livro que ele retrata a história de todo o Marajó. Inclusive, ele é do eu acho interesse que de seria todos os poderia municípios fazer convênio marajoaras. com as secretarias de educação para, né, fazer aquisição para as escolas dos outros municípios. Sim, nós entendeu? pretendemos fazer isso. Opa, legal. Exatamente. Bom, professor Everton, a gente queria, infelizmente, estamos chegando ao final já do nosso horário. Conversa boa, passa rápida, né? E primeiro lhe agradecer, né, por estar presente hoje aqui, né, nessa parceria entre o Marajó Cefadi e o podcast Breves Histórias. A gente poder contar, né, esse processo de construção dessa belíssima obra feita por um marajoara para os marajoaras, contando a história dos marajoaras, que é o mais importante, né? E que outras pessoas, que outros escritores, né, que outros artistas bebam dessa fonte também, que consigam, né, que retratem os seus ancestrais, como a professora Iria Chocron faz no seu trabalho, no seu projeto, né? Que a gente precisa contar, a gente precisa rememorar isso. Né? A gente precisa contar essas histórias porque elas são importantíssimas para que nós entendamos no momento, né, na atualidade, quem nós somos, quem nós fomos, quem nós somos e quem nós queremos ser. Porque se você não entende seu passado, se você não sabe da sua origem, você provavelmente viverá perdido no seu presente e não terá não construirá seu futuro, né, professor? É isso aí. Assim, chegamos ao final, né? Eu só queria mais uma vez agradecer a presença. Naturalmente o Max vai voltar também a falar sobre isso. A Iria não precisa dizer muita coisa, porque ela já sabe, né? A nossa relação de amizade é longa e eu já tive o prazer de falar isso várias vezes. Não me canso de repetir da alegria de tê-la como amiga, de tê-la como colega de trabalho, né? Admiro imensamente, né, a tua intelectualidade, o teu conhecimento, sobretudo, sobre essa área aí da migração dos judeus para cá, para a região. E o Everton,
né? Ainda não tinha tido contato pessoal, né? Mas o meu primeiro contato com ele foi a partir da leitura do livro dele ainda não, né, impresso. Mas assim, desde o primeiro momento, quando eu comecei a ler, eu digo, aqui tem coisa legal para a gente ver, né? muito. E aí agora eu tô tendo a satisfação de estar aqui com ele, tete a tete, frente a frente, né? Sim. E assim, beber dessa fonte também, desse teu conhecimento, porque é sempre um grande aprendizado, né? A gente ter alguém que pode contribuir com o conhecimento, né, que a gente já tem, e aí vai aperfeiçoando, vai melhorando, a gente vai também crescendo como, nessa perspectiva de conhecimento da nossa realidade, né? É. Buscando lá no passado, como o professor Max falou, buscando lá no passado, para a gente entender o presente e projetar o futuro. Então, agradecer muito a tua presença aqui, para mim foi um momento muito legal estar aqui com vocês, entendeu? E espero que realmente o livro seja um sucesso, que tudo aquilo que está programado para ele aconteça em dobro. Tá bom? Amém. Professora Ira, Eu quero agradecer também ao Breves Histórias, essa dupla aqui é maravilhosa, junto com o meu amigo aqui, o Pois é, Everaldo Everaldo Barreiro, da Single Barreiros, que Produções. sempre está aqui com a gente. E eu quero falar rapidamente, só para fechar, que a gente está fazendo, né, Everton, uma pré-venda do livro. Ah, isso. Ele vai custar R$80, logo de primeira, né? Para quem quiser logo do lançamento. E para procurar, eu acho que a gente vai colocar o número do Everton e o meu também para entrar Sim. A logo gente em pode contato. verificar, tem o Instagram, né? Que nós Sim, criamos. não, o Everaldo vai colocar aí, todos né? esses endereços As redes aí, né? O sociais aí. Instagram é livro Narrativas Marajó, né? Livro.narrativas.marajó. E lá atrás, assim, ensinamentos sobre o livro e informações de como você pode adquirir também o livro. Tá, Isso, ok. já Então, tem. Então, todas vá essas no informações vão ser colocadas aqui. É que ele vai mais fazer a mais um edição lá. trabalhinho ali pro Everaldo Barreiros, ele vai colocar aqui os contatos, as redes sociais para que você possa adquirir já na pré-venda, para quando Sim. tiver o lançamento você só vai lá e busca o seu livro. É, É isso? o interessante é que muitas pessoas já reservaram os seus exemplares. E a gente quer fazer essa impressão de uma forma já limitada. Então é por Sim, isso que quem sim. quiser realmente Já tem que... vá no Instagram, né? Porque ele vai ter edição limitada Sim, nesse primeiro momento de sim, lançamento. sim, é a primeira edição, né? É. Exatamente. Professor Everton, seus agradecimentos aos nossos inscritos aqui no Marajó Quero Cefadi, agradecer no a podcast. professora Ira Chocron, né, Valdir Borges, Max, pela oportunidade de estar falando sobre o meu livro, né. Eu começo esse livro dizendo que ele escrever ele foi uma travessia afetiva, no sentido de que seria um anseio que eu tinha há muito tempo, né, e que o povo marajoara em si, em todos os municípios, possam conhecer a sua verdadeira história através desse livro. Max. É isso aí, professor. A gente Legal. que agradece, viu? E fica muito feliz, porque quando a gente criou esse projeto, o podcast Breves Histórias, e eu sei que o Marajó Cefadi também segue nessa linha, a gente quer contar a história, cada um no seu objetivo, né? Da região marajoara, né? Então você como um bom boavistense, marajoara, né? Poder recebê-lo aqui, né? Marajoara de Boa Vista, mas que hoje mora em breve, né? Tem essa relação, para ver que nós somos um povo integrado, né? É isso que a gente quer, integração. A gente integrar o Marajó, a Isso, gente pra poder fortalecer, contar né? as histórias para a gente se fortalecer, porque nós já fomos muito divididos, muito separados, Sim. já fomos rivais, né? Além do Eu acho- mais, né, Max, Marajoara é todo mundo igual, a gente gosta de açaí, de peixe, de camarão, né? Exatamente, Todo né? mundo é igual. Então a gente não tem que se dividir nas nossas diferenças. A gente tem que se aproximar naquilo que nós somos parecidos, que nós somos iguais, aquilo que nos une, né? Nossa cultura, o nosso alimento, né? Enfim. Então, muito obrigado, professor Everton, tá? E pessoal, pré-venda do livro Narrativa sobre o Marajó do querido professor mestre Everton Cristier. Então, vão estar aqui colocados os contatos, tá? As redes sociais. Você já pode adquirir seu exemplar pela pré-venda no valor de R$80. E aí, quando tiver o lançamento, a gente vai anunciar e você já vai lá e já pega o autógrafo do autor lá na hora. Recebe o seu livro e já sai com ele autografado. Tá, pessoal? Ira Chocron, minha querida, muito obrigado. Obrigada também. Professor Valdir Borges, meu irmão, meu parceiro de projeto, obrigado. Professor Everton, muito obrigado. Prazer, Max. Pessoal, chegamos ao final de mais um podcast, hoje em parceria
Marajó Sefadi e Breves Histórias. E mais a editora Chocron Limitada. E mais a editora Chocron Limitada, que vai lançar o seu primeiro livro, né? Sobre a nossa região do Exatamente, Marajó. tá, pessoal? Narrativas Fiquem de ligados. Marajó. Fiquem ligados. Obrigado. Inscrevam-se e compartilhem para que mais pessoas conheçam o nosso projeto. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu.